Senhor, pela Tua graça, Tua bondade, na vida dos nossos irmãos que estavam de viagem, Senhor. E queremos agradecer ao Senhor também por aqueles que estavam doentes, e o Senhor concedeu melhora. E queremos rogar por aqueles que estão doentes, Senhor, com esta virose, o Senhor possa estar curando, visitando com a Tua cura, nosso irmão Cristiano, a Radassa, a Ali, Senhor, a minha vida, e cada um dos nossos irmãos. E nós, uma vez mais, agradecemos ao Senhor pelo retorno também da nossa irmã Flor e da Rosana. Queremos louvar-te, Senhor, também nesta hora pela vida do nosso irmão Clóvis, e pedindo ao Senhor que fale os nossos corações, usando a vida dele com graça e poder, e que nós possamos sair daqui edificados para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo continue conosco, amém, irmãos? Quando o pastor me falou hoje umas 11 horas, eu estou tremendo até agora. Sabe por quê? Porque às vezes você ser porta-voz de um presidente, poxa, que coisa impressionante, né? Ser um porta-voz de um presidente. Agora imagine do Senhor, que é dono de todas as coisas. A primeira vez que me deram a oportunidade, o joelho batia no outro e eu fiquei com febre, porque eu levo isso daqui muito a sério, muito sério. Nós realmente que estamos servindo ao Senhor, devemos o tempo todo. Esse dia eu estava ouvindo um pastor falar bem assim: quando alguém é convidado para falar a palavra de Deus, e ele chega e fala: eu estou me sentindo à vontade, não tenho preocupação nenhuma, se preocupe comigo, porque realmente, aí eu estava vendo também aquele irmão que estava limpando o banco, e na oração daquele homem, ele falava: Deus, obrigado, porque eu era um cachaceiro, e o Senhor me abençoou. Hoje eu estou aqui na tua casa, limpo o teu altar. Se outrora eu chegasse aqui, seria fulminado, mas por causa da misericórdia de Deus, nós somos o que somos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu também fico feliz se o Ed operou e já tem vindo aqui depois dessa cirurgia, está aqui conosco. Graças a Deus pela vida do Suede, graças a Deus pela vida, como o pastor já falou, do Tiago, do nosso irmão Bessi, porque é uma grande vitória, né? A gente sair, viajar e voltar. Como Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Ele é o Deus que nos sustenta no leito de enfermidade e depois restaura, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, é difícil, né? Às vezes pregar ou falar para crente. Para mim, tudo que eu vou falar aqui vocês já conhecem. É bom, eu fico à vontade quando eu estou falando para alguém que não conhece nada de Jesus. Ali é a minha praia. Mas vocês conhecem, né? Imagina, quando eu falar assim em Tiago, capítulo 5, versículo 17, talvez vocês já sabem o assunto que eu devo falar sobre Jesus, né? Ou falar do que aconteceu com aqueles que serviram a Jesus antes dele e depois dele. E nós também somos aqueles depois dele. Amém? Tiago, capítulo 5, versículo 17 e o 18, nos diz assim a palavra de Deus: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? E aqui Tiago fala que Elias tinha as mesmas paixões de nós, não era um super-homem. Você quer ver prova disso? Imagina, Elias está lá no Monte Carmelo, uma mulher ou o rei manda prender ele, e aí nós vemos que Elias está lá no Monte Carmelo, fugiu, né? Porque ele falou isso aqui para o rei, e falou: agora vou me esconder, porque Elias acreditava na oração dele. Por isso eu costumo falar, eu não gosto muito de pedir oração, porque eu creio na minha oração.
Deus que nos ouve, Ele não precisa de intérprete. Ele conhece cada um de nós a fundo. Às vezes nem nós mesmos conhecemos a nós. Então nós vemos que Elias fala essa mensagem para o rei e também ele sofreu. Nós vemos que, se a gente for ler a história de Elias falou isso e ele também sofreu, porque a seca atingiu ele também. E depois nós vamos ver que Elias vai para a caverna, né, com medo, mas Elias lá no Monte Carmelo. Por isso que, antes de comentar sobre Elias, irmãos, como é boa a palavra de Deus. Apocalipse 10, versículo 10 nos diz assim. Alguns irmãos que estão com a Bíblia aberta em Apocalipse 10, 10. Quem achou, pode ir. Amém? Então o livrinho, né, que o anjo chega para João e ele mandou ele comer. E é a palavra, né, o livrinho é a palavra escrita, a palavra de Deus na boca. Como é gostoso a gente falar do Evangelho, né? Mas tem muita responsabilidade. Aqui Deus fala para Elias, né, levar a mensagem para um reinado pagão. A palavra, ele fala, Elias fala assim, que sonho de consumo ter um Elias hoje no nosso meio, imagina, né? Elias está lá no monte, começa o rei a sofrer, depois nós vamos chegar sobre a oração, né? Elias orou, pediu a Deus que não chovesse, por 3 anos e meio, e aí aconteceu que ele teve que fugir, porque o rei agora procurava ele para matar. Então, por isso que no Apocalipse 10, 10 fala, ó, na tua boca é doce, mas no ventre é amargo. O profeta teve que fugir para salvar a sua vida. E às vezes, quantos de nós, né, se nós pregássemos sempre o amor na nossa cidade, as pessoas, eu acho que eles não vão sentir muita necessidade de se consertar. Nós devemos pregar muito nesses dias do juízo de Deus. Haverá o juízo de Deus. Em João, eu até lá na Água Verde eu estava falando, todos nós conhecemos o texto áureo da Bíblia, gostamos muito de falar de João 3,16, é maravilhoso. Deus amou o mundo, eu e você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, já que eu falei, os irmãos, abra sua Bíblia em João 3,36. Olha o livrinho aí. João 3,36. Olha, está vendo que coisa? Às vezes a gente gosta muito de falar para as pessoas que não conhecem Jesus, ó, Deus amou o mundo de tal maneira, mas esquecemos isso, cara. A Bíblia fala para aqueles que rejeitam Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. Vocês acham, porque o que está acontecendo com a nossa cidade? É uma cidade que tem aceitado o Evangelho, tem aceitado Jesus? Eu acredito que na nossa cidade não tem 20%. Então pode estar debaixo do amor de Deus. Não tem como. Porque tem rejeitado Jesus. Deus vai começar a cobrar do mundo que eles estão vivendo. Deus vai cobrar o que fizeram com Jesus. Agora, por que não de nós? Porque nós já aceitamos o sacrifício. Somos perdoados. Mas a hora que a gente começar a falar para o mundo que Deus está irado com o mundo por ter rejeitado a Jesus, aí como em Apocalipse fala assim, na tua boca ele é doce, mas no ventre é amargo. Falar a verdade para uma cidade pecaminosa. Muitos de nós, às vezes, né, não suportamos ser exortados. De repente vamos dizer, para mim mesmo é um privilégio assim, ser exortado. A Bíblia nos fala em Provérbio que o Senhor castiga e repreende todos aqueles que o
Vocês conhecem alguém? Hoje na prisão, e se você até reclamar, o pai vai falar, você não é pai dele. Dá até vontade, quando tem um moleque mal criado, dá até vontade de bater, mas você não bate. Deus também. Deus cuida de nós. Clóvis errou, ele vai lá e puxa a orelha e desce o chicote. Eu, obrigado, Senhor. Obrigado. Quando o pastor falou isso aí, eu não tinha nada para falar. Eu estava como os discípulos lá, quando Jesus multiplicou os pães e o peixe. O discípulo, né, também não tinha nada, pastor. Ele não tinha nada para dar e Jesus falou, vocês têm que dar comida para esse povo. Ele falou, nós não temos muito dinheiro, não. Só tem aqui uns peixinhos aí, Jesus que dá alimento para cada um de nós. Então, irmãos, sobre a oração nesta noite, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e Deus ouviu e atendeu a oração de Deus. Não é fácil falar a verdade. Eu tenho certeza que estamos vivendo num mundo onde as pessoas querem ouvir o que lhe agrada. É por isso que eu gosto daqui. Antes do pastor ainda chegar aqui, eu falava que a nossa igreja está firmada sempre na palavra de Deus. É por isso que nós ficamos um período sem nenhum pastor, mas não ficamos um período sem a palavra de Deus. A palavra de Deus nos exortava cada culto que nós tínhamos aqui, porque é a palavra que ela é doce na nossa boca, mas porém amarga. Por quê? Porque é difícil viver, mas temos que viver, porque traz vida. Se não tiver a palavra, só não existe uma esperança. Sem Jesus, eu costumo falar para as pessoas que Jesus é um caso de vida ou morte. Aceitou, tem vida. Rejeitou, e para rejeitar nem precisa falar. Vocês já ouviram? É difícil. Se eu ouvir alguém falar, não, eu rejeito Jesus. Mas os atos deles, os atos das pessoas aí fora, mostram. Por isso, porque nós temos um espaço aqui, talvez não temos banco acolchoado, mas nós temos um espaço aqui para quem quer servir a Deus, para quem quer agradar a Deus. Porém, não tem. A cidade, eu tenho certeza que a cidade sempre tem ouvido a palavra de Deus, mas não quer. A salvação é para os que querem, não é para os que podem, porque talvez muitos podem, mas não querem. Poderia estar aqui, e às vezes nós vemos o irmão Manuel Paulo, pela idade que tem a maior vontade de estar aqui, né? Mas às vezes não pode. Então, irmãos, continuando aqui, quero falar também em Ezequiel, no capítulo 3, sobre um livro, Ezequiel 2 e o 8. Eu gostaria que algum dos irmãos lesse. Ezequiel 8, mais algum, o 9 também. Ezequiel 2 e 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te digo. Em algumas outras Bíblias vai falar sobre o livrinho, né? A sua aí, pastor, como que está aí? Ezequiel capítulo 2 e 8. A mesma tradução. Então, irmãos, nós sabemos, como eu estava falando, Elias, né, sobe lá no monte e o país inteiro, por causa de uma oração de um homem. E eu vi aqui no começo, nós estamos orando pela nossa cidade, pedindo a Deus para libertar a nossa cidade. E nós sabemos que a oração de um homem, Deus fez grandes coisas, mesmo terrível, né? Mas depois nós vemos que quando também esse homem orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, irmãos, depende de cada um de nós estar na posição, orando, buscando, que Deus, o mesmo Deus que atendeu Elias, como diz Tiago, Elias não era um super-homem, tinha as mesmas paixões que nós,
fez todas aquelas maravilhas, né? Cumprindo ali a palavra de Deus, quando estava no monte, o rei manda ele descer, falar, homem, ele ainda chama ele, homem de Deus, desça-te depressa, porque vamos te levar na presença do rei. E Elias, parece que ele não tinha muita certeza, porque ele falava assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consome tudo que Deus criou. Às vezes uma oração, ali foi um pedido, uma oração, né, pastor? E no mesmo momento, Deus fez aquilo. Deus mandou fogo e consumiu aqueles 50 homens, porque eles chegaram ali para humilhar o homem de Deus. Nós vemos que o segundo com os seus 50, mas o terceiro, aí houve diferença. Elias continua no mesmo monte, aquele outro homem chega, o general, o comandante com seus 50, e fala, Elias, eu sei que tu é homem de Deus, e o que você pedir para Deus, Deus atende. Seja a minha vida favorável diante dos teus olhos. Eu sei, se você pedir a Deus, Deus vai atender e vai nos matar como matou os outros 102. Então, irmãos, como o Tiago fala sobre a oração de um homem que não era diferente de nós. Quem é aqui que sabe orar? Porque tem gente que fala bem assim, às vezes, eu não sei orar. E orar é falar com Deus. Então, nós vemos que sobre esse homem, o terceiro homem, a Bíblia nos fala que tinha um anjo que estava ali do lado deste homem de Deus. E a palavra nos diz, o anjo para Elias não pediu para descer fogo novamente para consumir aquele capitão com seus 50, mas desceu e foi para a presença de Deus. Irmãos, nós temos uma ferramenta poderosa, muito mais poderosa do que qualquer bomba atômica. Nós sabemos que eu tive lendo um livro, se não me engano, Quarta Dimensão, que teve uma época que a Coreia do Norte estava em guerra e nublou. Aquele dia ficou totalmente nublado e era muito fácil ser atacado pelos inimigos. E o pastor David Choi põe a igreja em oração, pedindo a Deus que ouvisse as orações dele, que o céu se abrisse, para que as baterias da Coreia do Sul pudessem se defender, que o povo pudesse se defender, através da oração. E de repente, abre-se um clarão no céu, volta o sol a brilhar, porque a igreja orou. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos uma arma muito mais poderosa do que qualquer bomba atômica, qualquer outra coisa. Não que eu não estou dizendo que os países não têm que ter arma. Tem. Nós sabemos quando Deus tirou o povo lá do Egito, na hora de entrar na terra prometida, Deus falou, entre armado. E quem estava com eles? Deus, o Deus que é tão maravilhoso, que de dia estava numa nuvem para cobrir eles do sol, né? Para proteger do sol escaldante no deserto. E à noite, do frio, Deus estava numa coluna de fogo. Então, irmãos, Deus é esse Deus que sempre está conosco, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Quero pedir mais uma vez para os irmãos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 25. Lucas 4, 25. Amém? Então, nessa história aí fala a viúva, né? Qual que não era israelita, por causa da fome, por causa da seca, aí Deus manda Elias ir na casa de uma certa viúva. Imagina, poderia mandar talvez para o palácio do rei, não, mas lá estava querendo matar ele. Então, por isso que Deus não mandou ele lá. Embora
Deus poderia fazer algo tremendo, maravilhoso, mas Deus manda Elias ir na casa de uma viúva muito pobre, que não tinha quase nada. Mas ali, quando Elias chega na casa daquela mulher ia fazer o seu último bocado de pão para dar para o seu filho. E como ela falou que daria para o filho e comeria, na outra parte morreria. E Elias falou: assim diz o Senhor, o azeite da botija não acabará e a farinha também não iria acabar enquanto não houvesse chuva novamente em Israel. Então, por isso que Tiago fala que Elias sujeita as mesmas paixões que nós. E Deus fez isso através de Elias. Irmão, você já parou para pensar o que Deus pode fazer através de você? Sabe isso? Deus pode fazer através de cada um de nós grandes coisas nessa cidade, grandes coisas no mundo. Nós sabemos que Deus precisa de homens e mulheres que estejam na brecha para fazer o seu querer e a sua vontade. Como eu já falei, a palavra de Deus muitas vezes no nosso estômago, às vezes ela é amarga, porque muitas vezes quando nós falamos a verdade para alguém, aquela pessoa se levanta contra nós. E isso acontece agora e já aconteceu no passado. Aconteceu com João Batista. João chega para um rei ímpio que reinava sobre Israel, porque o povo judeu desobedeceu. O Herodes não era do povo de Deus, e se eles tivessem prestado atenção na palavra de Deus, Deus falou que sobre eles não deveria governar nenhum rei estranho. E aí vem Herodes edomita, reinando sobre Israel, ou sobre Judá, e aí comete vários pecados, e João chega para ele: não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. A palavra na boca de João foi doce, mas no seu ventre foi muito amargo. Irmãos, que Deus nos ajuda realmente a pregar essa palavra, que seja doce na nossa boca, mas ainda que seja amargo no nosso ventre. Sabe por quê? Não devemos fazer concessão com o mundo, ainda que você vá levar vantagem financeira de político ou de A e B, não devemos fazer concessão com o mundo. João poderia ter visto o rei naquela situação de pecado, não ter falado nada, mas ele era uma atalaia de Deus. Eu fico observando, nós, às vezes, não somos muito protestantes. É o tempo todo falamos sobre amor e não falamos do juízo. Deus está irado com este mundo. Esse mundo que estamos vivendo é culpado da morte de Jesus. Deus não tem ninguém por inocente. Mesmo alguém que veio na igreja e não tem uma decisão arraigada mesmo de servir ao Senhor, ele está enganando a si mesmo. Eu fico imaginando, meu Deus, como Jesus um dia falou: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E todo mundo fugiu, falou: que palavra mais dura, que coisa difícil é isso, suportar isso. Aí Jesus, como é tão maravilhoso, fala para Pedro: vocês não querem ir junto com os outros 70? Pedro fala: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Pedro tinha convicção, embora é um homem que falhou, é um homem que errou, mas é um homem também que não está na Bíblia, mas na história. Diz que tem um livro que conta a história de Pedro, que está na Espanha, que quando foram crucificar ele, ele fala: não quero morrer como o meu mestre. Ele crucifica de cabeça para baixo. O homem tinha graça. Era um homem que um dia estava com a espada, e me identifico muito com Pedro. Eu queria ter uma também. Pedro estava com a espada, mas tem gente que quer tirar a espada de Pedro. Não sabe que Jesus não tirou. Foi até o final, pastor. Você vê que Pedro não era bom de espada, porque o negócio dele era rede mesmo. E aí ele tinha que pescar mesmo. Jesus falou: vou fazer de você pescador de homem. Então, louvado seja Deus, irmãos. Então, continuando aqui, no Salmo 107, no versículo 13,
Salmo 107, 13 e 18. Como eu falei, todo mundo aqui é crente, então vamos estudar, meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 107, 13 e o 28. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Amém? Então nós vemos que o salmista falando na sua angústia, clamou, orou, e o Senhor livrou das tribulações. Irmão, nós temos remédio para a ansiedade, para a depressão, para todo o mal, né? O clamor, a nossa oração, falar com Deus, e Ele nos ouve. Agora, eu não vou falar que de repente Ele não vai responder. Deus responde de várias maneiras. Nós sabemos quando Deus, lá quando foi destruir Sodoma e Gomorra, Abraão orou como qualquer um de nós. Deus, se por acaso não tivesse 50 justos, o Senhor vai destruir juntamente com os ímpios. Deus falou: longe de mim tal coisa, eu não farei isso. Não há consideração que Deus tem por nós. Quem sabe se nós tivéssemos Deus, se por acaso o Limbaí tiver 2.000, 12.000 pessoas, Deus tivesse que eminentemente destruir lá. Deus não destruiria, sabe por quê, Paulo? Porque Ele te ama. Porque te ama, Ele ama cada um de nós que estamos aqui. Como Deus é maravilhoso, então é motivo para a gente estar na presença dEle, exaltando e glorificando, porque Deus é bom o tempo todo. Sabe por que nós estamos felizes e estamos aqui nessa noite? Porque Ele cuidou de cada um de nós. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Mesmo que aconteça alguma coisa, mas Deus tem cuidado de nós, porque oramos, falamos com Ele. Então, assim como Deus ouviu a oração de Abraão, mas não atendeu da forma que Abraão queria. Abraão queria poupar as duas cidades, e Deus poupou logo e a sua família. Então Deus atendeu dessa forma, não da forma que Abraão queria. Aquela cidade era terrível. Quem sabe, talvez, você acha que se a Bíblia nos fala em Hebreus, se não me engano, no capítulo 13, 9, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem sabe Deus também vai destruir esse mundo, irmão, que nós estamos vendo, porque o mundo não suporta Deus. Você sabe, quer ver? Vocês acham que o mundo ama os crentes? Não, ele suporta. E aí, em breve, por isso que o apóstolo Paulo fala, e aquele que nos trazia a tribulação, Deus vai dar tribulação a ele. E nós que somos atribulados, Deus vai nos dar alívio. Amém? Então vale a pena essa esperança. Como é bom! Jesus falou assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu. E nós, como filhos de Deus, somos mais do que vencedores. Por que somos mais do que vencedores? Porque Jesus morreu, ressuscitou e está vivo, e a vitória é nossa. Por isso que Jesus fala em Mateus, no capítulo 28, 20, que todo o poder é dado nos céus e na terra para Ele. Por isso que Deus fala para Abraão: Abraão, nós somos escuta. Nós, pela fé, também somos descendentes de Abraão. Sabe, pastor Daniel, cada um dos irmãos, Deus é nosso escudo. Por isso que estamos aqui. Por isso que estamos vivos num mundo aonde de tribulação. Hoje que nós vemos todos os dias nessa cidade, é crime, é uma cidade sanguinária, não somente a nossa, mas no mundo em que estamos vivendo, e Deus tem nos guardado. Por isso que a Bíblia nos fala em Apocalipse 3, 10, e todos aqueles que guardaram a minha palavra, e eu também guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar todos que habitam na terra. Olha, irmãos, que privilégio. Vale a pena ser fiel a Ele, porque Ele prometeu estar conosco e nos guardar. Eu já sinto isso. Viajo, talvez o pastor sempre
viajando, Tiago viajando. Poderia falar, mas eu não vi nada acontecer. Você não viu, mas quantas coisas Deus te livrou a cada um de vocês, cada um de nós. Todos os dias, Deus nos ama. Por isso que nos trouxe aqui nessa noite. Para a gente saber que através da nossa oração, Deus pode fazer grandes coisas. Nós não somos tão inferior como vamos falar, que nós temos, Elias tinha as mesmas paixões que nós. Nós vemos, quer ver? Uma das coisas, já imaginou esse homem que fez coisas tremendas? Uma mulher fala assim, Elias, eu vou te matar. Ele foge. Já imaginou, que controvérsia, o homem está lá no monte e vem lá uma companhia de 51 soldados e ele enfrenta. Aí eu fico imaginando, é por isso que a Bíblia fala, resistiu quando ele fugiu da voz, mas da mulher foge dela. Aí Elias obedeceu isso e fugiu de Jezabel, entra na caverna. Olha, por isso que Tiago fala bem assim, que eles tinham as mesmas paixões que nós. Quantas vezes também nós entramos numa caverna tentando se esconder? Que coisinha simples, saber que o nosso Deus já fez coisa muito maior, mesmo na nossa vida, irmãos. Então creia na tua oração, converse mais com Deus. Quem sabe talvez você falar, eu vejo gente falar, mas eu não sei orar. Orar é conversar com Deus. Você pode conversar com Deus, sabe tudo. Lá no meio da manga, cuidando de um animal, isso é falar com Deus. Você pode pedir por você, pedir pela esposa, pedir pelos filhos, pela mãe, isso é conversar com Deus. Nós temos uma arma poderosa que o mundo não tem. O mundo não tem essa arma porque eles não conhecem. Existe a ausência de conhecimento. Eu lembro quando os médicos estavam para fazer cirurgia, poderia só confiar no médico. O médico corta e costura. Não é assim? Eu não vejo o médico da cura, mas ele corta mesmo, costura. Tem uns que são muito bons nisso. Mas Deus dá cura. Por isso que em farmácia você não compra cura, você compra remédio. Mas o nosso Deus é o Deus que cura. É o Deus que cura a sua família, pastor. Que te cura, é o Deus que me cura, é o Deus que nos cura. Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Claro, devemos agradecer pela vida dos médicos. Quantos pesquisadores tem aí, né? Trabalhando, não somente por um grande ordenado, mas talvez aquele homem que fica feliz, como um bom samaritano lá, né? Que cuida do homem ferido e depois vê a restauração e se preocupa ainda com a restauração. Só que esse bom samaritano é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é aquele bom samaritano. Quero terminar, irmãos. Jesus é aquele bom samaritano que um dia também Satanás feriu todos nós. Todos nós estávamos feridos. Romanos capítulo 3, versículo 24, se não me engano, todos pecaram e constituíram fogo da glória de Deus. Todos nós tínhamos, o que nos restava era a condenação eterna. Mas o bom samaritano nos encontrou ferido na beira do caminho. Vem lá, pega nós, cada um de nós ferido, primeiro passa o azeite, que aquele azeite simboliza a presença de Deus. Quando eu tomo a decisão de receber Jesus, andar com Jesus, aquele azeite está sobre a minha vida. E se você, cada um de vocês fizeram isso, esse mesmo azeite e o bom samaritano, primeiro, os primeiros cuidados daquele homem foi passar azeite. Jesus também fez isso conosco. Os primeiros cuidados passou o azeite do seu Espírito e depois colocou nós na estalagem. Imagina, Rogério sempre fala sobre o testemunho dele. Rogério também era um desses que estavam na beira do caminho, caído e tal, aí colocou aqui na estalagem e fala para o anjo da igreja: cuida dele, toma aqui 2 dinheiros, se por acaso for mais, quando eu voltar, eu te paguei. Com esse bom samaritano, nos cuida de cada um de nós. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando e que fique para nós nessa noite saber que não somos inferior a Elias, e Elias foi um homem que orou e Deus ouviu a oração dele. Deus atendeu a oração de Elias. Primeiro,
uma oração de disciplina. Israel deixou Deus e se infiltrou na idolatria. Aí depois veio uma oração de alívio. Orou novamente e a chuva desceu sobre Israel. Quem sabe, talvez nós já passamos por esses 3 anos, ou por essa metade dos 3 anos e meio. E aí vai cessar, talvez, esse sofrimento, essa sequidão, e agora vem a chuva de Deus sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando e não esqueça, Deus ouve a tua oração. Deus ouve a minha oração. O nosso Deus não precisa de um intérprete. Ore mais, busque mais, o tempo todo e todo o tempo. Quando fala assim, orar todo o tempo, eu vi um irmão, meu Paulo falando uma coisa, ele fala, eu oro andando, eu oro deitado, eu oro fazendo alguma coisa. Aí é onde eu oro todo o tempo. Não é que, já imaginou, a gente vem ficar o tempo todo na igreja de joelho, mas você está só orando, mas não está vigiando. Né? Então, quando você está trabalhando e orando, está orando e vigiando. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e que fique na nossa mente saber que Deus pode fazer todas as coisas, além daquilo que pedimos ou precisamos, segundo o poder de Deus opera na nossa vida. Efésios, se não me engano, 3:20. Então, Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Embora me falando assim, já eram as 11 horas, mas fique essa palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar, vamos para casa. Isso nos deu bastante de noite de paz, sabendo que você pode orar, Deus está ouvindo, não precisa andar atrás de orações. Pode orar seu joelho. Ele te ouve, Ele te responde. Vamos ficar de pé, vamos orar na nossa casa. Agradecendo a Deus pelo nosso irmão Clóvis. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós ouvimos nesta noite, que nos encoraja a uma vida de oração, que o Senhor é aquele que ouve, o Senhor é aquele que responde. O poder da resposta da oração não está em quem ora, mas em quem pode responder, que é o Senhor. Por isso ensina-nos enquanto igreja, Deus, que nós podemos orar, nós somos chamados a orar. Não existe grande nem pequena oração, porque aquele que responde é o Todo-Poderoso. Por isso ensina a tua igreja a necessidade de estar constantemente, diligentemente orando, Senhor. Orando. Agora que nós vamos às nossas casas, Senhor, leva-nos em paz. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Conceda-nos um restante de semana, final de semana, debaixo da Tua mão poderosa. Livrando-nos e guardando-nos, e acima de tudo, o Senhor continue falando aos nossos corações, Senhor. Livra, Senhor Jesus, os nossos irmãos de problemas em suas saúdes e guarda cada um. De maneira que, ó Pai, no restante deste final de semana nós possamos estar firmes, servindo ao Senhor e servindo os nossos irmãos também. Nós oramos em nome de Jesus, agradecendo o Senhor pela vida dos nossos visitantes, que a Tua mão possa estar sobre a vida dele, que o Senhor possa guardá-lo, o Senhor possa se revelar Salvador a ele, o Senhor possa estar encaminhando a sua vida para o centro da Tua vontade. Perdoe seus pecados e falhas e ajuda-nos enquanto igreja a melhorar para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora, redentora de Jesus Cristo, seu Filho, consolação do Espírito Santo de Deus, esteja em nós e no nosso meio, hoje e sempre. Amém.